bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos continuando a nossa série sobre os inimigos da harmonia familiar. Nós estamos prontos para a sétima lição hoje. A gente está falando sobre o versículo, quer dizer, o versículo tema é Salmo 133, versículo 1 e a segunda parte do versículo 3, que diz: "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união." A gente quer falar sobre mudar no sentido que no lar, como é tão bom e suave que os casais, as famílias vivem em união. Porque ali, onde há união, há harmonia, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós começamos na lição 1 falando sobre a raiz do problema, de conflitos, a falta de harmonia no lar. A gente mencionou em lição 2 que esses problemas de raiz são o que eu chamo os pecados aceitáveis, aquelas coisas que é claro que Deus condena, mas porque é tão comum, todo mundo tem, a gente não sabe como vencer. E a gente aceita estes, e estes são os problemas principais. Então nós começamos a falar sobre 4 desses problemas de raiz, esses pecados aceitáveis. A gente começou a falar sobre a amargura, nós falamos sobre ira, a gente vai começar falando hoje sobre o medo, e a gente vai terminar falando sobre o valor pessoal. Mas na lição 3 a gente deu uma introdução à mágoa. A 4 a gente falou como a gente pode perdoar o outro. Em lição 5, como pedir perdão. Temos que aprender os dois lados do mesmo moeda, quando a gente ofende e quando a gente é ofendido. Então, semana passada, a última vez, a gente falou sobre a ira e como vencer isso. E hoje a gente quer começar a falar sobre medo. Que medo realmente é a falta de confiança. Vamos orar. Deus nos ajuda hoje para ser uma bênção, nos ajuda para as pessoas. O medo é uma coisa tão comum, tão real em nossas vidas, uma coisa que a gente não quer admitir, porque reflete às vezes na nossa mente uma falta de maturidade, fraqueza, etc. Você ajuda-nos hoje para começar a falar sobre isso e pegar algumas ideias como a gente pode começar a vencer o medo em nossas vidas. Me ajuda. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, o medo é tão comum. Todos nós ficamos com medo de vez em quando. Às vezes é assusto, mas muitas vezes realmente é um medo mais profundo. E para algumas pessoas é um medo quase constante. Para outros é somente uma coisa que vem de vez em quando, mas incomoda eles bastante. E nós queremos mostrar como a gente pode vencer o medo. E o primeiro passo para isso, realmente é para entender que o medo é pecado. Medo não é alguma coisa que é natural. Bem, é natural a nossa velha natureza, para o nosso velho homem, mas não deve ser parte da nossa vida. É pecado por 6 razões. A gente vai tocar sobre essas 3 razões hoje rapidamente. Primeira vez, é pecado porque é uma violação do mandamento de Deus. Segundo, nos controle, e porque nos controle torna-se um pecado. É idolatria. Pessoas não percebem que o medo pode ser um ídolo em nossas vidas. O medo é pecado porque rouba-nos da vida abundante que Deus deseja nos dar tanto.
A quinta razão porque o medo é porque prejudica nosso corpo. Fisicamente, nós podemos ser prejudicados. E a quinta coisa é pecado por causa da falta de fé. Então, é uma clara violação da palavra de Deus. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz isso: não estageis inquietos por causa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com oração de graça, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mateus 6,33 também fala: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Duas vezes, pelo menos duas vezes, a Bíblia fala que a gente não deve ser inquieto. E eu achava este super interessante. Se a gente ia colocar medo em uma patamar de graus, e o medo mais forte seria um ataque de medo em que a gente fecha-se, a gente talvez fica na cama o dia inteiro por causa de medo, a gente não quer enfrentar o mundo. E a gente vai, medo de pessoas ou situações, medo de animais, tem as suas fobias, e vai indo, a gente tem medo que também nos cria problemas, tem ansiedade e tem inquietação. O nível mais brando, mais suave, inquietação. Deus diz: você está pecando se está inquieto. Quanto mais nós estamos pecando contra a palavra de Deus, quando a gente tem medo, quando a gente tem fobias, etc. Quanto mais nós estamos mostrando a falta de confiança em Deus. A Bíblia diz que a gente não deve ser inquieto. Eu sei, no momento, você provavelmente não tem a mínima ideia como não ser inquieto. Nós vamos ajudar. A gente sabe que é falta de fé, mas como a gente pode ter a fé crescendo? A gente quer ajudar em tudo isso. Mas o primeiro passo nós temos de tomar é entender que o medo é pecado. É pecado porque é uma clara violação da palavra de Deus, que diz: não estais inquietos por causa alguma. E também não vos inquieteis. Uma outra razão porque o medo é um pecado é porque nos controla. O medo pode nos impedir de fazer certas coisas que a gente deve fazer. O medo pode fazer nós ter atitudes que a gente não deve ter. O medo pode virar nossos pensamentos positivos em pensamentos errados, pensamentos negativos. O medo pode mudar a energia positiva para a energia negativa. Controle-nos. O medo pode nos impedir de remir o tempo, usar nosso tempo com sabedoria. Então, ela nos controla. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas que me são lícitas, mas nem todos são convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, tanto faz se eu gosto de chocolate, eu como bastante chocolate, mas eu não posso deixar ela me dominar. E qualquer coisa que nos domina está errado. Então, o medo nos domina, então é errado, é pecado. Terceira razão, porque
O medo é pecado porque é idolatria. A Bíblia diz, a gente conhece este versículo em Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Eu não tenho um ídolo na minha casa. Mas o medo pode entrar como um ídolo. Quer dizer, qualquer coisa que entra entre eu e Deus. E eu cego, eu coloco a minha esforço nesta coisa que é entre eu e Deus, torna-se um ídolo. Então, quando o medo, a inquietação começa a tomar conta de nós, a gente está focalizado sobre esta coisa. É nosso Deus, a gente precisa submeter a este ídolo do medo. A gente não sabe como ceder a Deus. A gente não sabe como colocar Ele em primeiro lugar nessas situações. Então, é idolatria. É uma violação do mandamento de Deus. É a coisa que nos controla. É um ídolo. Mas também é algo que rouba-nos de uma a vida abundante que Deus deseja nos dar. A Bíblia diz que Ele vem para nos dar vida e vida com abundância. Em João 10:10, em 2 Timóteo 1:7 diz, porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não deu este. Vem de onde? De Satanás. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, se a gente tem medo, se a gente é inquieto, é impossível de ter aquela vida que Deus deseja nos dar. Uma vida de fortalecimento, de amor, moderação, etc. A gente é roubado da vida abundante que Deus deseja nos dar quando a gente cede ao medo. A quinta razão é porque prejudica o nosso corpo. Algumas pessoas podem ter problemas físicos como resultado do medo e preocupação, inquietação, como a fadiga, a asma, a dor de peito, urticária, doenças variadas e pressão alta. Eu não estou dizendo de jeito nenhum que cada pessoa que tem um problema com asma é uma pessoa que tem medo. O que eu estou dizendo é que o medo mexe com nossos hormônios, os químicos de nosso corpo, e o resultado pode ser física. Eu conheço várias pessoas que têm mencionado que por causa de sentimentos negativos, eles precisavam ir para o hospital e ser tratado. Então, o medo pode causar problemas físicos. Sexta e último aqui é pecado por causa da falta de fé. E para mim este é mais grave. A gente não quer chegar a Deus. A gente acha que Ele não nos ama. A gente acha que Ele é longe. E a gente não tem nenhum desejo para chegar a Ele. E a gente está fugindo. A palavra de Deus em Mateus 8:26. E Ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar e seguiu-se uma grande bonança. Para mim, os discípulos tinham razão para ter medo. Mas Deus está dizendo, olha, eu estou aqui. Você não está confiando em mim? Você não acha que eu posso cuidar de vocês? Vocês homens de pouca fé.
Em Mateus 14, 31 diz, e logo Jesus, estendendo a mão, seguiu-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, aqui, Jesus Cristo foi na época de Pedro. E Pedro, no início, ele tinha fé, ele estava pronto para obedecer Jesus Cristo. E ele começou a andar na água, ele tinha muito mais fé do que eu. Mas ele estava com os olhos fixados em Jesus Cristo, estava olhando para ele. E ele começou a andar na água, em cima da água. E ele tirou os olhos de Jesus Cristo e começou a ver as águas, as ondas e o vento, sentir o vento. E a sua concentração, confiança em Jesus Cristo falhou. E ele começou a afogar-se. E Jesus Cristo estendeu sua mão e falou, você tem pouca fé. E graças a Deus, Pedro pegou a mão de Jesus Cristo. Eles voltaram para o barco. Cristo estava lá. Ele deveria ter conhecido. A gente deve conhecer que quando Deus fala alguma coisa, dá uma ordem, nós devemos ser prontos para seguir, obedecer, sem medo. Em Mateus 16, 8 diz, e Jesus, percebendo isso, disse, para que arrasares entre vós, homem de pouca fé, sobre o que tendes trazido pão. Os discípulos eram preocupados. Jesus Cristo estava pregando a multidão, ficando tarde, estava precisando para comer. Eles não tinham comida. Como a gente vai providenciar as coisas para as pessoas? Jesus Cristo estava lá. Ele já tinha provado a sua capacidade. Então, nós temos, quando a gente fica com medo, com ansiedade, é porque a gente tem pouca fé. A gente não tem a fé que a gente deseja. E, na realidade, eu não acredito que a gente precisa muito fé. A gente precisa só o fé suficiente para não tirar os olhos de Jesus Cristo. Nosso grande problema em tudo isso, porque é pecado, é porque a gente tira nossos olhos de Jesus Cristo e a gente fica muito mais preocupado com possíveis consequências. Consequências que a gente não gosta. Consequências que a gente acha que não vai virar como a gente deseja. Talvez a consequência vai ser prejudicial fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E a gente não sabe lidar com as consequências. E a gente tem medo, me livre desse problema. Então, nós devemos reconhecer que Deus está no controle e ter fé nele. E no próximo vez a gente vai dar mais algumas ideias sobre como a gente pode começar a vencer o medo que existe em nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus, uma lição simples, mas muito importante. Ajuda-nos a ver que a gente está pecando contra o Senhor quando a gente tem medo. Cria dentro de nós um desejo, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer este vício na minha vida, eu preciso vencer este problema, me ajuda. E eu oro, eu peço que o Senhor nos ajude a aprender como lidar com o medo. Ajuda as pessoas a voltar para aprender como vencer isso.
Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima vez.